Muito boa tarde, está no ar a Revista da Semana, programa de 9 de julho de 2021. A Revista da Semana é um programa semanal que é emitido todas as sextas-feiras às 18 horas com um painel de comentadores constituído por José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já falar sobre os temas que marcaram a semana e destaque para a detenção do empresário e presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Foi um dos 4 detidos na passada quarta-feira numa investigação que envolve negócios com prejuízos para o Estado e algumas sociedades. À hora que gravamos o programa, não sabemos ainda as medidas de coação que foram decididas pelo juiz Carlos Alexandre, que dirige o inquérito, penso que é assim que se pode dizer. Vamos lá então saber a opinião de José Faustino em relação a este caso que tem sido muito mediático nos últimos dias. Ora, muito boa tarde. Eu, antes de irmos a esse assunto, queria aqui pessoalmente e publicamente felicitar o meu querido amigo e colega deste programa, o professor Silvério Cunha, que passou a ser professor catedrático da Universidade de Évora. Portanto, para mim, é uma dupla felicidade, e digo isto com todo o sentimento, porque tenho o professor Silvério Cunha como amigo há muitos anos, colega destas andanças, que se disponibilizou assim que pôde, na sua vida profissional, para colaborar com a rádio, tem feito de forma regular, como todos sabemos, e pondo a sua sabedoria e os seus conhecimentos ao serviço desta causa. Falo gratuitamente, naturalmente, como todos os outros colaboradores, e portanto, criou-se aqui esta amizade, e portanto, o primeiro aspecto é pessoal. Depois, o segundo, e que é muito mais importante, é que universidades como a de Évora, a universidade da minha terra, como eu costumo dizer muitas vezes, necessitam de pessoas com uma boa formação científica, pessoas com grande capacidade intelectual para liderar os processos de ensinamento que as universidades, que a academia, tem que proporcionar. Portanto, o professor Silvério Cunha, justiça seja feita, e para todos nós que lidamos com ele é um privilégio, mas é um privilégio para a Universidade de Évora ter mais um professor catedrático com o nível do professor Silvério Cunha. Portanto, professor Silvério Cunha, muitos parabéns, desejo-lhe os maiores sucessos a si e à nossa universidade. Muito obrigado. Faz-me elogios que eu não mereço, mas muito obrigado. É um prazer continuar aqui, de facto, e estes anos todos tenho estado aqui convosco, é também fator de amizade, por um lado, e por outro lado também quero dizer que faz parte das minhas funções de extensão universitária, que eu acho que a universidade também os universitários devem participar um bocado na vida da comunidade, e é uma forma de o fazer, embora modestamente. Muito obrigado. Bom, então vamos aos temas, José Faustino. Em relação aos assuntos, bom, eu começo, como não pode deixar de ser, e pedindo desculpa aos meus queridos amigos e amigas que nos ouvem, e a uns, né, que ouvem mais pacificamente do que outros, mas para todos os que ouvem, uns são mais sofredores com as asneiras que eu especialmente digo, outros não, mas fica de facto a serem ouvintes e acompanharem aquilo que dizemos. Eu vou repetir, não sei quantas vezes digo o mesmo. Eu não sou partidário da política espetáculo, acho que não há necessidade deste aparato todo, dos carros irem para a frente e para trás, e a reportagem em direto, e as pessoas são presas, e as apreensões. Ora, no caso deste senhor Luís Filipe Vieira, que eu não conheço, que ouvi pessoalmente, não sou ouvido na televisão, tenho lido, portanto aquilo que sei, como é habitual, é aquilo que toda a gente sabe, é aquilo que é público, a comunicação social diz, e sei que o Benfica nos últimos tempos, que foi inspecionado pela Polícia Judiciária, para aí, acho que não falho muito, mas 20 vezes nos últimos 2 anos, talvez, ou mais até. Portanto, havia muita coisa, dizia-se muita coisa, muita suspeita, depois houve aquela conversa toda e com alguns factos alegadamente que se apresentaram sobre uns negócios, umas coisas levantado pelo responsável da comunicação do Porto. Portanto, houve muita celema à volta de Luís Filipe Vieira.
E daquilo que vem a público, e começa agora a vir a público, eu faço a distinção aqui entre duas coisas. E seja qual que for, daquilo que tenho ouvido até agora, são coisas que duram há bastante tempo. Portanto, nada justifica, como digo isto recorrentemente, e de facto o tempo passa, os anos passam, e vem-se a verificar que de facto não há justificação. Portanto, eu tenho razão naquilo que digo. Não se justifica este espetáculo, esta situação da prisão com aquele aparato em direto para a televisão, depois são detidos à tarde para passarem 2 ou 3 dias, como dizem alguns colegas nossos da comunicação social, que deviam fazer uma reciclagem nos calabouços da Judiciária, nos calabouços da Polícia de Segurança Pública. Depois o juiz Carlos Alexandre, esse grande justiceiro, é a opinião que tenho, não digo que o homem não digo que seja parcial, não digo nada disso, é juiz, está nas suas funções, fará conforme melhor puder, mas é um indivíduo justiceiro e que gosta disso, com o outro procurador, que são sempre os mesmos. Parece que há ali um castigo perante a opinião pública, passam 2 ou 3 dias nos calabouços. Por exemplo, o Zé Brardo, como verificámos, depois saiu com uma caução de 5 milhões, para dizer que ele tem dinheiro e que ia arranjar o dinheiro e tudo isso. Mas saiu, portanto não há necessidade destas situações. Portanto, eu acho que não há, quer dizer, lembro-me de um Pedro Caldeira, que foi corretor, não sei se vocês se lembram, que há uns anos atrás, fugiu, e assim que rapidamente a justiça portuguesa conseguiu, através da Interpol, um mandato de busca internacional, foi preso em menos de 24 horas nos Estados Unidos e ao fim de 2 ou 3 dias estava em Lisboa. Foram-no buscar lá não sei onde, com a guia de extradição e tudo. Portanto, ninguém tem hipótese absolutamente nenhuma. Só o indivíduo for lá para o meio da Amazónia viver com os índios ou qualquer coisa parecida, ou uma coisa desse género. Isso não acontece, quer dizer, no mundo civilizado, vamos assim chamar, ninguém tem hipótese de escapar a uma perseguição internacional. Portanto, não isso do perigo de fuga, isso é conversa. Será que aquele senhor com 70 e tal anos, chamado Rei dos Frangos, que criou um império com o irmão, começaram de baixo, muito pobres, a criar frangos, agricultura, que também iria fugir? Não creio. Depois aquilo que eu ouvia, não conheço as acusações, agora comecei a conhecer algumas. Eu sobre o Benfica e sobre a transferência de jogadores, isso são quase ciências ocultas, não me posso pronunciar. Agora, pedir dinheiro para comprar um terreno, depois entrou em crise económica, não constrói, não paga, ninguém me explica onde é que está o terreno. O terreno existe ou não existe? Se o terreno existe, o banco pode ter uma garantia real sobre o banco sobre o terreno e ficar com o terreno. Fez? Não fez. Não, a dívida do Luís Filipe Vieira vendeu a um fundo e o amigo dele dos frangos comprou essa dívida por mais de 2 milhões de euros. Portanto, e depois comprou simbolicamente a mesma empresa. Mas a empresa era o quê? Era os papéis da contabilidade, o nome, ou tinha o terreno e as coisas foram compradas com o dinheiro. Essas coisas não estão explicadas. E, portanto, nós não podemos, aqui na comunicação social, dar opinião de coisas que não conhecemos. Portanto, se é como pode haver questões morais reprováveis. É pena que hoje em dia não é tanto, mas que uma pessoa que necessite de um dinheiro, estou a falar especialmente no meio empresarial, já não estou a falar de créditos ao consumo de 20 ou 30 mil euros, mas de coisas mais avultadas, vê-se aflito para obter financiamento da banca. E certa gente, que alguns até lhe chamam empresários, como é o caso deste Filipe Vieira, que não é empresário nenhum. O Rei dos Frangos é que é empresário. O José Brardo também não é empresário. Nunca foi. Quer dizer, era um negociante, um negociante, pronto, um intermediário, sei lá o que é que queria chamar. Mas esse até há pouco tempo ainda recebeu 2 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos para pagar os próprios juros à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto são histórias que são muito complicadas, mas que são vendidas às pessoas de forma muito simples e que, como dizia o António Aleixo, a mentira para atingir profundidade deve trazer um bocadinho de verdade. Eu aqui digo, a verdade traz um bocadinho, se calhar, de mentira, né? Porque um banco falido que está-se a livrar e a limpar as suas contas, que vende dívidas,
mais baratas, naturalmente, e que alguém compra essa dívida e que a revende ganhando dinheiro, isso são negócios normais do mercado. Que um amigo compra a dívida que foi do outro amigo para o descansar, são problemas normais do mercado, porque, atenção, eu se comprar uma dívida a um banco ou um fundo de 40 mil euros, se eu comprar por 3 mil euros, a pessoa que deve os 40 mil euros passa a dever-me 40 mil euros a mim. Deixa de ser ao fundo ou ao banco, mas deve-nos a mim. Está muita gente a viver disto. Atenção. É preciso percebermos do que estamos a falar. Com isto, eu não quero dizer que Luís Filipe Vieira é inocente ou que todos os outros são inocentes. Não quero dizer isso. De forma nenhuma. O que eu quero dizer é que nós viveríamos muito bem em democracia, de certeza melhor do que o que estamos a viver, se estes casos fossem julgados, isso é positivo, se fossem encaminhados para o tribunal, sem esta justiça espetáculo. Isto não me entra na minha cabeça de maneira nenhuma. E tenho sempre o medo, é claro, quando é um borra-botas qualquer, assim como eu, que não é conhecido, não é? Se calhar nem é um espetáculo, quer dizer, detém-me simbolicamente, é para estas declarações e mandam-me para casa com termo de identidade de residência. Estes são mais mediáticos, têm mais espetáculo. Eu acho que a própria lei deve ser alterada. Por exemplo, há pessoas que, ainda que se venha a provar grandes crimes depois, mais tarde, e virem a ser condenados por isso, mas que muito provavelmente responderão a uma notificação para se apresentar no Ministério Público, lá onde for, no Tribunal de Instrução, dia tal às tantas horas, para poder almoçar a casa. Eu lembro, sem branquear o regime, que já estou farto de certo tipo de conversas. Contava-se, o doutor Mário Soares contava isso e até aconselhava aos amigos. Quando era preço para PID, levava sempre 100 escudos ou 50 escudos, ou lá o que era dinheiro naquela altura. E pedia aos PIDs, não António Maria Cardoso, para irem comprar o almoço, dizia, desculpem lá, o que posso comer aqui não é intragável e tal. E queria ali, e eles iam buscar o almoço ao restaurante, no tempo do fascismo, perante um antifascista, um tipo perseguido, não é? Estas coisas são como são e não como nós as queremos fazer. Portanto, eu acho que o regime e a justiça dispensa muito bem este tipo de espetáculo. Façamos as coisas como devem ser feitas, até para dar mais credibilidade aos processos, não é? Os processos, digamos assim. Porque se este homem for chamado, como é que se diz, professor, ajude-me lá, não é acusado, é indiciado, não é? Indiciado? É indiciado, depois. O seu juiz há de dizer se de facto... Pronto, indicia de vários crimes, a princípio, depois é que é outra parte de instrução. São reais, ou se acha que são reais, até. Pronto. Mas pronto, isto publicamente tem que se dizer. Eu até acho que os tribunais, e alguns já o fazem, devem comunicar à comunicação social aquilo que se decidiu. Portanto, falando tal, é acusado deste daquele crime e agora vai-se abrir o processo de instrução, tal. E não há mais conversa nenhuma. Isto já será matéria suficiente, num caso deste, para que a organização, o Clube Sport de Lisboa e Benfica, que, repito, está no campo do semipúblico, porque é uma entidade, é um clube, é uma associação, e como tal há ali qualquer coisa de público e de privado, e depois há a SAD desportiva, que é uma sociedade privada, não tem nada a ver com o Estado. Não sei, a tutela disso, não conheço a lei, mas há aqui dois aspectos. O próprio juiz de instrução pode dizer, não, o senhor da associação não pode lá meter os pés, até é difícil ser presidente, e da outra pode também, suponho eu, impedir que ele seja presidente da SAD. À parte desse impedimento, o ato de estar acusado, não é? Podendo vir no futuro a ser inocente, ou não, pode ser suficiente para ele próprio se demitir desses cargos ou para que o Benfica Clube ou o Benfica SAD tome uma atitude de fazer num curto espaço de tempo uma gestão de gerência, não é? Como se costuma fazer, da direção que resta, com os vice-presidentes, etc., e nomear eleições. Portanto, isto
São coisas próprias da vida democrática. Claro, se este homem for julgado... Para terminar, José Faustino. For considerado inocente, é mais um daqueles tais problemas, mas isso aí também são acidentes de percurso. Agora, quando a coisa é bombástica logo a princípio, e depois, no fim, se ela é bombástica, está tudo certo. Se ela é pífia, a justiça sai mal, como tem saído em muitos casos. Portanto, este espetáculo todo é de acabar com ele, é de emendar a mão neste tipo de situações. E para mim, e penso que o professor Silvério Cunha tem dito isso 3 vezes, e eu subscrevo, e vou repetir isso, portanto, as pessoas há a presunção de inocência, são consideradas inocentes até serem condenadas e com o trânsito em julgado, e o professor diz muitas vezes, eu também prefiro um criminoso à solta do que um inocente preso. Silvério Cunha, a sua opinião. Pois boa tarde mais a todos. A questão que se põe com o Luís Filipe Vieira é uma questão que também tem alguns contornos que enfim, não conheço, só como é evidente, e portanto, e também desconheço como é que são essas coisas de futebol, das transferências, toda aquela construção que o Ministério Público, enfim, aparentemente terá construído, e eu hoje ouvi dizer, até num órgão, num jornal, que foram decisivas as escutas feitas das conversas de Luís Filipe Vieira com o Rei dos Frangos, que é um senhor de 79 anos, e acontece que eu disso não percebo nada, e portanto eu não percebo nada, não sei o que é que realmente se passou, mas é evidente que o futebol perde muito com este tipo de negócios que por vezes são, em parte têm que ser um bocado secretos, porque é mesmo assim, faz parte do negócio, mas que depois em parte têm estes alçapões que podem abrir-se ou não. É uma questão que a Justiça vai ter que apurar. Também quero chamar a atenção para um outro ponto. A Comissão Parlamentar de Inquérito, curiosamente, os últimos 2 casos foram um bocado decisivas para que depois, aparentemente, o Ministério Público aparentemente acordasse e lançasse uma operação espetáculo, porque no fundo foi um bocado na sequência daquelas comissões de inquérito, onde, na verdade, a prestação das pessoas inquiridas não foi grande coisa. Mas há uma coisa que o Luís Filipe Vieira também foi titubeante, disse coisas que, enfim, ele nem sabia bem, dizia que era dono de um palheiro, mas nem sabia onde é que era o palheiro, coisas assim um bocado desconexas e que, de facto, também desacreditam as pessoas. Mas há uma coisa que ele disse acertada. Ele disse assim, eu não estaria aqui se não fosse presidente do Benfica. E aqui é que é o grande problema que se coloca aqui, é a questão do Benfica. Porquê? Porque o Benfica, de facto, é uma associação enorme. Eu já disse aqui várias vezes da académica, mas toda a gente sabe que o Benfica, dizem que é o clube nacional, que tem 6 milhões de adherentes, e, portanto, naturalmente é uma comoção enorme no plano do futebol. Claro que, se comprovar, eu até vou mais longe, se comprovar que ele prejudicou o Benfica, isso vai ser sentido pelos benfiquistas de uma forma inacreditável, porque as pessoas aí levam a sua paixão pelo clube a níveis absolutos. Agora há uma coisa que eu de facto também discordo, que é com este espetáculo da justiça, que aliás chega a tomar pontos um bocado ridículos na comunicação social. Eu fiquei a saber, eu sinceramente, foi por mero acaso, estava a fazer um zapping e de repente diz assim um canal de televisão. Eles foi levado às 21h15 para os calabouços judiciária, onde comeu no forno. E na manhã seguinte, pão com manteiga. O quê? Levava pão com... Comeu frango no forno, jantou às 21h15, quando chegou aos calabouços judiciária. E que no dia seguinte, o pequeno almoço foi pão com manteiga. Ora bem, quando se diz isto, eu quando ouvi aquilo, disse assim, ontem comeu frango no forno e hoje foi pão com manteiga, eu disse assim cá para comigo, com franqueza, isto já bateu no fundo por completo, quer dizer, é uma coisa inacreditável, porque quando chega a este ponto, sinceramente, ultrapassa tudo, quer dizer, saber só por menor, só falta saber quando é que ele apertou os atacadores. Com franqueza, isto não tem sentido. Estas prisões são prisões que, por serem muito mediatizadas, depois vive-se disto e repete-se a mesma coisa e vai-se a pormenores ridículos destes, tudo porque ele é o presidente do Benfica. Porque se fosse um senhor qualquer, dono aí de um negócio qualquer, ou um funcionário público qualquer, ninguém se lembrava dele, não é verdade? Bom, portanto eu espero uma coisa, e queria só chamar a atenção para um outro caso curioso que mostra isso. Eu espero que, de facto, a construção que o Ministério Público apresentou ao juiz Carlos Alexandre tenha cabeça, tronco e membros, e essa cabeça, tronco e membros depois resulta em qualquer coisa, porque se não resultar,
vai criar-se uma situação muito difícil, devo dizer, até em termos psicossociológicos, e vou explicar porquê. Porque a verdade é esta, é que neste momento o Luís Filipe Vieira está liquidado como presidente do Benfica. E a própria direção dele já disse num comunicado ontem que o Benfica está primeiro e que eles vão para a frente seja como for, ou seja, eles vão se livrar de Luís Filipe Vieira. Eu acho que sim, que ele está liquidado como presidente do Benfica. Já agora, Luís Filipe Vieira anunciou há pouco a suspensão das funções. Não, ele já percebeu tudo, já percebeu que está liquidado. E a questão que se vai colocar é esta, é que se porventura ele for inocentado, é uma situação que, digamos, tem o seu quê, ou seja, ele foi condenado previamente. E essa é que é a questão que se coloca, é que no nosso país há como que uma condenação prévia da opinião pública, que depois nunca é ressarcida. E o grande exemplo que nós temos aí é de há dias. O professor Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, julgado em Tancos, o Ministério Público pediu a absolvição, porque não se provou nada contra ele. Independentemente de gostarmos mais dele ou gostarmos menos, eu devo dizer que ele foi um mau ministro, na minha opinião, e achei sempre aquelas saídas dele um bocado assim estranhas, e eu até devo dizer uma coisa, o professor Azeredo Lopes não é da minha área, mas é de uma área muito paredes meias com a minha. E eu tenho, portanto, até um estudo ou dois de coisas dele, e devo dizer que até são coisas úteis. Eu acho que se perdeu um bom professor, eventualmente... Mas ele na sua formação base é da sua área, ele é de Direito. Ele é Direito, exatamente, mas é de Direito Internacional, portanto é mesmo da área até relacionada. Sim. E acontece que ele até tem coisas boas. É um bom professor de Direito. Mas depois disso meteu-se outras coisas e foi um desastre. Exatamente. Eu conheço pessoalmente, sei muito bem o... Pronto. Agora, eu achei sempre completamente disparatadas e fora de contexto aquelas intervenções dele como ministro, mas devo dizer uma coisa, agora o Ministério Público pediu a absolvição dele. Eu aposto que as televisões praticamente não vão falar no assunto e não vai passar uma nota de rodapé nos jornais, o que é uma injustiça terrível, porque apesar de tudo vou dizer uma coisa, o professor Azeredo Lopes teve a coragem, digamos assim, de estar sentado no banco dos réus, de ouvir aquilo tudo, de ser interrogado aquelas vezes todas, e foi interrogado a sério, respondeu, e o Ministério Público afinal pediu a absolvição dele. Isto mostra, portanto, que a política espetáculo no plano judicial não é boa para a justiça. Porque agora a pergunta que eu ponho é, nessa altura quando ele foi detido, não se levantou também um espetáculo enorme? Não se disse coisas disto e daquilo e daquilo outro? E afinal, o que é que se descobre? Nada. É espuma. Depois não dá nada, não há água nenhuma. Portanto, o que acontece é que eu acho que todas estas coisas do Benfica, naturalmente, são muito técnicas para mim, aquelas trocas e aqueles desvios e não sei o quê, se forem verdadeiros, são muito técnicos. Eu vou deixar, eu não pronuncio porque não conheço o processo, nem ele, nem o Luís Filipe Vieira conhece, nem os advogados dele conhecem, diga-se passagem, que é outra coisa curiosa que há no nosso processo, de direito processual. E agora o que acontece é que, seja como for, a prisão dele e uma espécie de pré-condenação, isso é que eu acho que é terrível na sociedade portuguesa, em que as pessoas parece que também vivem disso e para isso, e eu acho que aí é uma coisa inacreditável. E portanto, para mim, até agora, o que ficou mais na minha mente, como a justiça vai seguir o seu curso, eu por enquanto só fiquei a saber uma coisa, é que muito possivelmente e provavelmente ele comeu frango no forno e pão com manteiga. Ponto. Para mim, é aquilo que eu dou como verdadeiro até agora. Por isso, para mim, fico assim. Agora, eu acho que ele já está destruído como presidente do Benfica e acho que, efetivamente, ele, se provar que afinal, quando está inocente, eu quero ver depois a cara das pessoas. Não é que eu simpatizo com ele, nem deixo de simpatizar, não é uma pessoa para mim neutra. Mas acontece que não é o meu clube, portanto, é uma pessoa para mim neutra. Agora, eu acho que o Benfica pode ser muito prejudicado com isso. E vou acrescentar e dizer uma coisa que tem importância também. Fazer isto, eu sei que a justiça, o tempo da justiça é o tempo da justiça, e o tempo dos outros é o tempo dos outros. Mas, por exemplo, fazer isto no começo de uma época de futebol vai afetar a equipa também chamar a atenção para esse ponto. E vai ter efeitos. E não vão ser efeitos positivos também. Mas pronto, mas isso é uma coisa que eu, enfim, não ponho em causa a legitimidade da justiça, bem entendido, no seu tempo. Muito bem, podemos avançar para o próximo tema. Vamos falar sobre as novas medidas decididas pelo Governo para fazer face à pandemia de Covid-19. Vai ser exigido um certificado digital ou um teste negativo à Covid-19 para se poder entrar em restaurantes e também nos hotéis e alojamentos locais, nos concelhos que estão com risco mais elevado. Esta medida aplica-se nos fins de semana e na sexta-feira à noite. José Faustino, a sua opinião? Olha, a minha opinião, deixe-me fazer aqui uma introdução, não de propósito, hoje que falámos
do professor Silvério Cunha, na sua carreira universitária e tudo isso. Ora bem, um aluno, um rapaz, uma rapariga, na sua juventude, que tira o ensino secundário e vai para a Universidade de Évora, onde o professor ensina, ele não sabe que aprendeu no ensino secundário, não é? E na academia adquire, durante a sua licenciatura, o seu mestrado, quiçá o doutoramento, conhecimentos. Portanto, ele passou a ter conhecimentos, ao fim de X tempo, que ele não tinha anteriormente. E isto passa-se com todos os seres humanos. Eu não sou aluno da universidade, nunca fui. Eu sou da categoria dos burros, como se costuma dizer. Mas, se o professor Silvério Cunha me explicar determinada matéria, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra pessoa, eu fico a saber, não tanto como ele dessa matéria, mas fico a saber a matéria. Se não for burro, fica a saber a matéria. Ora, é evidente isto para dizer o quê? Que nenhum de nós, e eu incluído, percebe nada de virologia, de epidemiologia, nada destas coisas. Mas eu sou jornalista, e como jornalista sou obrigado a ler, a estar informado, a conhecer o mundo à minha volta. E se o tema é há quase 2 anos, pandemia, eu tenho que ler tudo sobre a pandemia. Claro, não vou ao exagero de ver as revistas científicas, mas eu tenho que perceber como é que funciona o vírus. E cada vez que há uma evolução nas investigações, eu tenho que saber. Portanto, e o que sei, que não vou agora aqui desbobinar o que sei sobre o vírus, promovemos aqui programas na rádio, com especialistas na matéria, justamente para as pessoas aprenderem, para todos aprendermos, para todos ficarmos a saber. E já se verificou, quer dizer, que o vírus funciona de determinada forma e que há uma vacina e que há variáveis, ele tem mutações. Felizmente para nós, isso de princípio se percebeu que ele não era assim tão mutante como isso, mas vai aprendendo e está, mas apesar de tudo só há 5 ou 6 mutações significativas conhecidas, portanto não é de facto um grande farsante, podemos assim dizer, mas seja como for, isso traz problemas e pronto, é uma pandemia. Ora, perante isto, o governo andou sempre atrás do prejuízo, temos falado nisso várias vezes e eu não vou repetir. Ouviu os cientistas e em desespero de causa e na busca de um bode expiatório à moda do Dr. António Costa, começou a fazer o que os cientistas disseram, criou, como lhe chamam, o cubo mágico, com o qual eu me identifico, é o modelo que estava a ser usado pelo Instituto Ricardo Jorge, e portanto aquilo trabalha como parâmetros, alguém que gosta um bocadinho de matemática como eu, lá está, e de aprender as coisas, percebe as variáveis que são necessárias, os gráficos, as coordenadas, tem algum conhecimento de leitura dos gráficos, o que é que eles representam, eu próprio já tenho feito alguns relatórios em que também meto gráficos, etc. Mas aqui, em linguagem simples, o problema é muito simples, é que em linguagem simples o problema é simples, é uma coisa complicada. O vírus transmite de pessoa para pessoa, somos nós que transmitimos o vírus, não quero mais dizer isto. E porquê é que transmitimos? Isto é um leigo a falar. Eu estou vacinado, tenho o certificado, tenho tudo. Eu posso apanhar o vírus, se estiver ao pé do indivíduo, sou contagiado com o vírus. Em princípio, ele não me faz mal nenhum, mas eu, como fico com ele, posso transmitir a outro. Ora bem, mas isto não é necessário pôr-me em quarentena, eu só fico em quarentena porque estou doente, se tiver o vírus. Agora, quem esteve comigo, ou outras pessoas, para a sociedade começar a desenvolver, tem que se aplicar a testagem. Se eu lido com uma pessoa, por exemplo, na rádio aparece um de nós infectado, estivemos juntos ali e tal, a gente anda a trabalhar longe, mas às vezes nos juntamos. Então vamos testar os outros 2 ou 3 vezes, quando não para qualquer lado. Se dá negativo, acabou, não tem perigo absolutamente nenhum, pode fazer a sua vida normal. Porque isto não pode andar outra vez, nem pensem que vão confinar agora em agosto, porque isso não vai acontecer. Ou seja, tem que se criar as mesmas medidas que sempre nos conhecemos, a desinfecção das mãos, as máscaras, tudo isso. E a testagem é um instrumento importante
e a vacinação. Agora, temos outro problema. As vacinas não são suficientes. Por mais que o Almirante se esforce, ele não inventa vacinas, ele não faz vacinas. Portanto, eu não sei até que ponto é que esta precipitação, esta campanha, porque aquilo já não estava a funcionar muito bem, havia sobreposição de listas, etc. E agora, com esta ação massiva, o que é que está a acontecer? Bichas, chamadas bichas, filas à porta do centro de vacinação, agora já temos vacinação em drive, em automóvel, já temos várias coisas. Eu confesso que tenho muitas dúvidas dessas medidas. Eu acho que não se devia perder a calma, sim senhor, sob a orientação do Almirante, que é uma pessoa com capacidade de comando, frio nas suas decisões e tudo isso, ver o que tinha que ser feito e avançar com isso. Agora, atenção a uma coisa, nós podemos andar, está bem, que quanto mais vacinarmos, mais defendidos estamos. Mas depois chegamos a um ponto onde não temos vacinas, temos que ter cuidado com isso. Salvaguardar as segundas doses, etc, etc, etc. Bom, chegados aqui, onde é que se põe o problema? O governo está completamente desorientado. Porque, em traços largos, isto é uma conversa muito longa, cercou Odmira. E eu próprio dizia, vamos lá ver o que é que acontece quando for em Lisboa. Cercou Lisboa, ficou-lhe bem, exato. Só que aquilo não tem efeito prático. Não tem efeito prático porque Lisboa não é Odmira. Odmira é um grande concelho alentejano, com uma densidade muito fraca de população, com imigrantes em quantidade significativa, como todos nós conhecemos, mas Lisboa tem tudo e mais um par de botas, como se costuma dizer. E aquilo tem um movimento de pessoas, de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, instantaneamente para fora, para dentro, vão trabalhar para aqui, vão para lá. Porque o país está centralizado em Lisboa e na dita faixa litoral até ao Porto com 40 km de largura. Não quero mais dizer isto. E se virmos alguns mapas, com atenção, o quadrado está lá sempre, aquele retângulo está lá sempre. É sempre onde os problemas são piores. Mesmo quando se fala no norte, Porto. É ali que as coisas se passam. Ora bem, perante esta situação toda, o governo anda às aranhas completamente, a tomar medidas desfasadas, medidas avulsas, medidas sem sentido nenhum, dos empregados do restaurante a verem testes e coisas do género que não nos levam a lado nenhum. Todavia, o princípio de haver parâmetros, eu volto a concordar que está correto. O governo tem a certeza, a Direção-Geral de Saúde e toda a gente, há 3 parâmetros que são essenciais para eles, mas que não são divulgados. E eu acho que deviam ser essenciais para toda a gente. Que é, desde logo, o número de óbitos. Não é muito importante, mas é importante, mas é bom saber. Depois, número de internados e número de internados em cuidados intensivos. E mais. E a capacidade potencial dos hospitais. Isto não se sabe. O Sérgio, se perguntar ao Hospital de Évora, estas perguntas não respondem. Eu nem sei porquê. Suponho que não estão autorizados a responder. Portanto, lei da rolha, como foi sempre desde o princípio. É o pior que pode haver nestas circunstâncias. Já nós estamos no século XV. E, portanto, Évora, as pessoas são servidas para o Hospital do Espírito Santo, deviam saber este tipo de informações. Temos tantas pessoas internadas com Covid, tantas em unidades de cuidados intensivos, temos outras internadas com outras doenças, outras tantas em cuidados intensivos, e o hospital tem capacidade para mais tantas pessoas. E aí, qualquer pessoa percebe onde é que está o maior ou menor perigo. E porque é aqui é que se joga a coisa. Porque as pessoas podem se infectar à vontade. Uns já estamos vacinados, outros não estão. O problema cada vez é menos grave. Mas atenção, continua a ser grave. As pessoas podem precisar, como qualquer outro tipo de doença, de ir ao hospital. E no hospital têm que ser tratados. E podem ser internados. E se não houver capacidade de internamento, temos outra vez o espetáculo que tivemos, triste, de filas de ambulâncias à porta. Agora, perante esta situação toda, o que fazer? Bom, continuar com a vacinação. Na minha opinião,
As aulas podiam começar em outubro, não tem nada a começar em meados de setembro, para deixar as pessoas irem mais, alargar o período de férias das pessoas. Eu sei que causa problemas às famílias. Então subsidize as famílias para terem ATLs e coisas do género, ou como é que tratam das crianças, estudem isso. Mas as aulas podem muito bem começar em outubro. Porquê? Porque dão mais tempo de vacinação das pessoas, protegem mais as pessoas, até dos próprios jovens, como o Almirante quer fazer, e tudo isso quer ir para essa gente mais nova. Bom, portanto, há estas medidas simples. E os pais, para ficarem em casa, metem férias, se as empresas se portarem, já está mal, se calhar vão uns diazinhos respirar ao tom de férias, têm mais tempo para separar, para gozar as férias, não têm que as gozar todas em agosto e na primeira quinzena de setembro. Comecem as aulas em outubro. E depois, aquelas regras que nós conhecemos, das famílias só nas mesas, com o máximo de 4 pessoas, com as máscaras, com as desinfecções, com tudo isso, obrigatoriedade de máscaras, todas essas coisas. Uma recomendação, se calhar é obrigatório, não fechar tudo à meia-noite, ir tudo para casa à 1 da manhã, e dormem, descansam, levantam-se no outro dia, vão à sua vida e tudo isso. Parece-me que isto são medidas suficientes. São medidas suficientes. Pois há coisas mais rigorosas, os festivais, os espetáculos públicos, essas coisas. Mas isso, ou para uns testes, não sei quais são os resultados disso, acho que nem os próprios sabem, mas de qualquer das maneiras, isso são coisas que têm que ser estudadas a pouco e pouco. Não podem ser medidas a avulso. Por exemplo, eu estou a pensar, porque marquei, não sei se vou, se não vou, não sei, de tirar uns dias de férias no Algarve. Tenho informações que aquilo está mais ou menos sossegado do sítio para onde eu vou, mas eu não posso, eu e os outros, estarmos sujeitos a que mudem aquilo constantemente. Portanto, o tipo de atitudes, e olha quem eu, aqui cheio de medo do vírus, eu vou ter todos os cuidados, todinhos, esteja como estiver a situação. Agora, a malta nova tem sangue na guerra, a malta namoradeira, gosta de conviver, essas coisas todas, têm direito a saber, mas também têm que dizer, bom, rapazes, vocês são livres, a gente não os pode impedir. Vocês querem andar nesta fita, se calhar têm que começar a assinar uma declaração de responsabilidade, porque se estiverem doentinhos, o hospital não os recebe. Temos que passar, os outros que são mais conscientes, né, que se vão deitar cedo, que usam a máscara e tal, são tratados primeiro que vocês. É a vida, não é? Tem que ser. Porque eu, se quiser, não sou tratado. O Estado não me trata. Eu chego ali ao hospital, assino uma declaração, dizendo, não quero ser tratado. Quero morrer por minha conta, há muita gente a fazer isso. Agora, convenhamos que isto tem que ser falado com as pessoas, olhos nos olhos. As pessoas têm que perceber isto. Então, a rapaziada vai deixar de beber umas cervinhas frescas agora? Não há necessidade disso. Agora, tem é que saber bebê-las. É preciso estar de focinho com focinho, problema o termo. Está de nariz com o nariz a beber uma cerveja. Eu acho que não. Até não podem tirar a máscara para meter a cervejola e tirando, pondo e tirando ao glaço, se quiserem, a 2 ou 3 metros uns dos outros. Espalhem-se. As ruas são grandes, há muitos largos, não é? Mas terem cuidado. Agora, cercas a Lisboa, em que depois as exceções passam a ser regra e toda a gente passa e entra, que não pode deixar de ser de outra maneira, e que já anularam. Portanto, dá a ideia que é real, o governo andou nas coisas, anda aos apalpões, anda à deriva. Isso não pode ser. Portanto, importante, para finalizar, saber o número de óbitos, que felizmente estão a baixar muito, e o número de internados. E sabemos a capacidade de internamento dos hospitais. E aí, dizer às pessoas, com os outros parâmetros, também está certo, o número de infectados e o índice aquele de transmissibilidade, certo, também, para as pessoas se orientarem, uma baliza, não é? E medidas, sim senhor, em vez de estarem 8 numa mesa, não, só podem estar 4, em vez de fazer isto, fazer aquilo. Agora, fechar o supermercado às 3 da tarde, depois os certificados é ao fim de semana. Para terminar, José Faustino. Já não é durante a semana. É um andar aos papéis. Muito bem. Silvério Cunha. Pois eu vou-me exigir e vou ser breve quanto à questão do certificado para entrar no restaurante ou fazer testes ou diabo. Bem, eu começo por dizer que, naturalmente, isso só mostra uma coisa. Mostra que, de facto, eu acho que há uma coisa que ninguém diz com clareza, na sequência que estava a dizer José Faustino, eu acho que ninguém diz com clareza o seguinte. A primeira coisa a dizer é que
estamos em grande medida a improvisar, porque nós estamos a viver uma doença em tempo real, coisa que não acontecia em termos das sociedades mais avançadas, não acontecia talvez há 100 anos. Portanto, é evidente que é inevitável até que se cometam erros. E mais, e continuamos a conhecer menos do que conhecemos mais do vírus. Continua a ser assim. Há coisas que continuam a ser inexplicáveis, coisas que têm que só o tempo, aliás, as epidemias e as doenças em geral, exigem tempo para serem percebidas, compreendidas em toda a sua extensão. Portanto, eu acho que as autoridades deviam, talvez não sei se têm medo do alarme social, mas deviam dizer isso com clareza, porque os cientistas têm dito, quer dizer, os cientistas têm dito que pouca gente ouve, e é mais em certos círculos, enfim, em certas entrevistas mais especializadas e tal. O primeiro ponto é este, e eu acho que isto diz um bocado tudo. Depois o que acontece? Como ninguém sabe o que há de fazer, porque nós temos ainda um grau de desconhecimento muito grande, inventam-se soluções que não são soluções, são pelo contrário complicações. Por exemplo, bem, eu tenho até o PDF do meu certificado, posso imprimi-lo, que aliás não dá que jeito nenhum, porque é uma folha A4, quer dizer, que é uma coisa que também eu tenho que passar, que é pôr aquilo em plastificado para poder entrar num sítio qualquer, bom, não é prático. Mas eu admito que o certificado... Não, eu dou-lhe uma sugestão, já pensei, tira 10 fotocópias, dobra-as em 4 partes e depois vai usando conforme vai estragando, mete sempre Exato, em casa, é uma hipótese. É uma hipótese. Agora, eu vou ser claro que eles podiam fazer aquilo em A5 ou uma coisa qualquer ou A6, uma coisa assim. Mas pronto, de qualquer maneira, acontece que também já me disseram que esse certificado, no entanto, não é completamente válido para muita data de coisas. Afinal, quando o certificado de vacina é válido ou não é válido? Também aqui se levantam algumas dúvidas. Porquê? Porque há também quem diga que certas vacinas não dão uma proteção completa. Ainda hoje, no fundo, não se sabe também qual é a percentagem absoluta de êxito das vacinas. Tem vindo a descer. Mas, professor, desculpe lá interrompê-lo. Mas há uma coisa que nós sabemos, até aqui em Évora com algum privilégio, é que no lar da Misericórdia, depois de vacinados, houve 17 idosos ou 19 que tiveram o vírus, não é? Estavam vacinados e felizmente ninguém morreu. Nem doentes ficaram. Claro, agora a questão que se coloca é... Ouça, a eficácia da vacina a 100%. Não, a vacina, claro que é eficaz. Agora, o problema que se põe é, não vai proteger 100%, claro. Não vai, claro. Como qualquer outra vacina, diga-se passagem. Mas, ouça, a da gripe andamos a trabalhar para os 50% ou 60%, claro, como claro, sabe. Claro. Ninguém vai ser, não dá para tudo. Segundo, não se sabe ainda completamente bem em que termos é que vai ser assim. E, portanto, em suma, sabe-se menos do que sabe mais. Perdão. Ora bom, o que é que eu acho? Acho é que, perante isto, a única alternativa é as pessoas vacinadas, realmente, pronto, vacinadas em teoria estão, digamos, protegidas, minimamente protegidas, tem que se acelerar a vacinação, que é o que está, aliás, a assegurar um bocado a situação. E depois disso, de se vacinar o mais possível, pensa-se em 850 mil pessoas por semana, o que é de facto imenso. Portugal neste momento é o país que está à frente, ou é um dos dois países que está à frente na questão da vacinação, mas o problema é este, é que seja como for, é um bocado ridículo, por exemplo, e impensável, e é impraticável, e até eu diria pouco científico e pouco seguro, pôr pessoas à frente de uns restaurantes à entrada a fazer testes. Isto é uma coisa sem pés em cabeça. Quer dizer, eu sou franco, eu acho que esta medida, eu quando vi a ministra Mariana Vieira da Silva, pensou que é como ela se chama, a anunciar isto, eu sinceramente até sorri de mim para comigo, porque uma razão que estava a pensar assim, mas isto é uma coisa sem pés em cabeça. Porquê? Porque então, quer dizer, então mais vale eu, antes de jantar, fazer eu próprio o meu teste em casa, se não estiver vacinado e tal. Agora, para ir jantar, vão fazer a mim um teste, mas em que condições? E podem exigir isso um profissional da restauração, que saiba também fazer testes, mas isto é uma coisa, é um bocado sem pés de cabeça. Portanto, acho inútil, impraticável e mais duvidoso. Bom, a outra questão que se coloca é, toda a gente sabe que os jovens estão a oferecer mais resistência. Por muitas razões, e também penso que há também uma razão que é esta, é que os jovens estão cansados, é a parte da população que está mais cansada, mas eu julgo que toda a gente anda cansado, toda a gente anda cansado com estas restrições, e portanto as restrições tornaram-se muito inviáveis, e por isso alguns governos europeus, inclusivamente, têm feito uma coisa mais simples, têm dito assim, andem à vontade, só há máscara nos recintos fechados, cá fora, na rua e tudo, já não há nada. Porquê? Porque o grau de vacinação já atingiu um grau razoável, que agora com o tempo e à medida que se vai vacinando, etc. Mas também é verdade outra coisa,
Por exemplo, sabe-se que hoje pessoas mais idosas chegam a demorar mês e meio a arranjar os anticorpos, e há pessoas menos idosas que também, e há outros que é só 7 dias, e outros é 14. Portanto, é evidente que há aqui depois um prazo que parece que não faz muita diferença nas férias, que é de uma pessoa ser vacinada no dia 27 de julho e só tem anticorpos para ir no dia 17 ou 17 de agosto. E, portanto, claro, julga que está imunizado e não está. Portanto, eu acho que anda tudo um bocado desorganizado por causa disto. Agora, a campanha de vacinação, ao meu ver, está a correr bem, embora com algumas coisas também caricatas, a coisa do drive-thru é uma coisa que, para atrair os jovens, eu, para ser franco, acho que isto é infantilizar as pessoas. Eu acho que então mais valia dar também um chupa-chupa já agora, para as pessoas que vão fazer isso, quer dizer, é uma coisa assim um bocado também, começa-se a inventar e depois inventa-se de uma forma que, aliás, nem sequer também é muito praticável. Professor, os gregos dão 300 euros a cada jovem que vai ser vacinado. Bom, ao menos isso, então dessem isso. Não, mas depois admiram-se que os fulgurais digam o que têm a dizer. Claro. Agora, acontece uma coisa que eu também acho, é que, evidentemente, está a acontecer, portanto, algo que é tudo isto para atrair as pessoas, há uma certa falta de consciencialização também, é verdade, para a população, mas eu penso que os certificados são emitidos, se eles são seguros, deviam querer dizer qualquer coisa, já me disseram que também não querem dizer nada, porque até para viagens para o estrangeiro também não são suficientes, porque em princípio um certificado de vacina devia chegar para ir mais nada, mas já ouvi dizer que não, também há ali aliás, se eu ler o meu certificado de vacina, tem lá uma nota de letras pequeninas, parece que estabelecem várias exceções. Agora, seja como for, olha, testes não. Testes à porta dos restaurantes. Eu estou um bocado indisciplinado, professor. É logo na primeira linha. Pronto, então é pronto. Então diz logo na primeira linha que não serve de certificado de transporte. Pronto. Ou de viagem. Eu sou franco, olha, eu fico só sem apetite só de pensar que vou entrar num restaurante e há pessoas que, estou a ver pessoas ali a meterem a zargatoa pela narina acima, é com franqueza, não é sítio para fazer isso em restaurantes, não sei se eles vão fazer em salas à parte, se é cá fora, se é no WC, não dá, para ser franco acho que não dá, mais valia fazer como alguns governos europeus estão a fazer, que é, cá fora anda toda a gente sem máscara e acabou, acelera-se a vacinação, em espaços fechados, põe-se máscara, ponto, e acabou, e é o melhor, e entra da campanha de vacinação, mas isso deve continuar. Essa coisa do drive-thru, também quero chamar a atenção para um ponto, descobriu-se depois que afinal de contas, naquele dia podiam vacinar 2.000 pessoas assim. Ora, isso tem vacinado mais do que isso noutros sítios sem o drive-thru, portanto, também se anda a inventar coisas que eu acho que o Almirante, porque a pessoa por quem tem em consideração, porque eu acho também que ele é muito rigoroso, o Almirante no íntimo deve, ao mesmo tempo, receber aquelas notícias e deve dizer assim, bem, tem que se fazer, pode-se fazer tudo, mas ao mesmo tempo há uma sensação de, digamos, de dúvida sobre a real utilidade disso. Portanto, eu acho que medidas simples, claras para toda a gente, regras de jogo muito claras para toda a gente, era o ideal e era o melhor. Portanto, vacinação em massa, o certificado, máscara em sítios interiores, tirar a máscara em sítios exteriores, a não ser que haja grandes aglomerados, e ponto final parágrafo, e acabou. E a vacinação ser de facto diária e aos milhares, e às centenas de milhares, aliás diz que o ideal seria 125.000 pessoas por dia, e acho que está a atingir essa medida. E acho que isso vai provocar uma grande diferença no final deste mês e uma grande diferença na primeira quinzena de agosto. Muito bem, vamos continuar a falar de Covid porque é também um dos temas escolhidos para a nossa ordem de trabalhos. Vamos falar sobre o período de isolamento profilático de António Costa no início desta semana, que gerou várias dúvidas, porque o Primeiro-Ministro já está vacinado com as 2 doses da vacina e, além disso, o contacto que teve com um membro da sua equipa foi, enfim, com máscara e com o distanciamento. Mas mesmo assim o Primeiro-Ministro teve de cumprir isolamento. José Faustino, para si, cria-lhe alguma dúvida esta necessidade de isolamento definida pela Direção-Geral de Saúde? Não, o do António Costa acho que é aslice. O do Ministro do Ambiente acho que entrou de quarentena por causa das barreiras da EDP, mas isso é uma suspeita minha, porque também houve um processo com menos espetáculo, mas e ele ainda prestou declarações. É uma suspeita minha, quer dizer, se calhar estou a ser mauzinho, enfim. Agora, o caso do nosso Primeiro-Ministro é ridículo, exatamente daquilo que eu estava a dizer há pouco, é um exemplo prático. Ora, vamos lá ver. Se o homem está vacinado,
está vacinado com as 2 doses. Como diz o Alberto Magalhães, está a risco nem um pero, disse aí numa crónica dele. Eu acho, salvo melhor opinião científica, não é, ou outra qualquer, que se ele esteve em contacto com alguém lá na presidência do ministros, lá onde ele esteve, primeiro importava saber se eles lá dentro andam com máscara ou sem máscara, isso respeitam as distâncias. Deviam fazê-lo. Mas vamos deixar isso agora, passamos adiante, e para mim bastaria ver se o primeiro-ministro estava infectado, fazer um teste, dava negativo. Muito bem, senhor primeiro-ministro, vá para casa, hoje descanse, tenha cuidado e tal. No outro dia, outro teste, negativo. Passo vida. Eu não vejo nada aqui, não percebo a explicação científica para isto. Se ele está vacinado, os testes, 1 ou 2, 3 testes que se faça, dão negativo. Não percebo. Só se ele ficasse infectado, então aí sim, tinha que ficar de quarentena para tratamento, provavelmente não ia ter a doença, porque seria assintomático, mas para não pegar aos outros, porque aí a coisa está-se a desenvolver. Agora, se está negativo, confirmadamente negativo e reconfirmado, faz a sua vida normal, acho eu. Salvo melhor opinião, como digo, nada mais tenho a dizer. Silvério Cunha. Pois, eu também não, eu subscrevo o que disse o Sr. Faustino e acrescento uma coisa só, é que eu acho inclusivamente que foi um erro o Primeiro-Ministro ter feito isso só por uma razão, porque a ideia foi querer transmitir, eu sei que ele cumpriu ordens da Direção-Geral de Saúde, mas o erro foi achar-se com isso que se transmitia um sinal de rigor, mas por acaso eu acho que aqui funciona ao contrário, porque transmite-se um sinal de que não se sabe o que é que está a acontecer, um sinal de ignorância. Ora, se nós acreditamos nas vacinas, temos que acreditar nas vacinas. É porque há motivo para isso. Portanto, eu acho que foi uma excessiva prudência, digamos assim, foi um sinal de excessiva prudência que tem, pelo contrário, o efeito perverso de dar um sentido negativo à coisa. E, portanto, como dá esse sinal negativo, eu acho que não valeria a pena ter sido notícia, para ser franco. Depois também houve uma coisa um bocado curiosa que foi o Presidente da República querer saber da Direção-Geral de Saúde porque é que o Primeiro-Ministro estava fechado em casa em quarentena. Também estas coisas depois vêm para a praça pública que eu também não percebo, porque o Presidente da República, se o Presidente da República soubesse que o seu Primeiro-Ministro tinha sido mandado por ordem das Direções de Saúde, tinha sido posto em quarentena, telefonava-lhe e perguntava o que é que se passava e ponto final parágrafo, não havia mais razão nenhuma. Agora também em público vir-lhe dizer, mas o que é que se passa para aqui e para lá, acho estas coisas todas escusadas e desnecessárias e alarmistas, muito francamente. Olhamos agora para um tema internacional. Os Estados Unidos vão retirar de vez os soldados e encerrar a missão militar no Afeganistão. José Faustino. Bem, eu acho que a coisa vai correr mal. Biden prometeu que os Estados Unidos iriam reocupar o seu papel no mundo, etc. e por aí adiante. Ora, o Afeganistão o professor Silvério Cunha sabe melhor que eu, mas há anos já tiveram os russos, século XIX, até, desde o século XIX. É uma coisa complicadíssima. Bom, mas o que é certo é que o presidente Biden veio explicar, uma coisa que também já todos sabíamos, é que quando um país como os Estados Unidos está com tropas a atuar, não é? Mesmo seja uma força de paz num outro país, tem que ir desenvolvendo conforme as exigências das operações militares no terreno. Ora, ninguém pense que nestas circunstâncias, não estou a falar em ajudas internacionais, em que repartem uns tantos e tal, assim como fazem os portugueses, não é isso. É mandar um exército, uma boa parte, se calhar não sei se constitui pessoas suficientes para se chamar um exército, mas acho que sim, são milhares, portanto, vamos lhe chamar um exército, tropas, no terreno. As coisas vão se desenvolvendo de uma tal maneira que a tendência, na melhor das hipóteses,
é estabilizar esse contingente que está no terreno. Mas a tendência é para aumentar, porque isto funciona em função da maior ou menor resistência ou da maior capacidade de pacificação do terreno ocupado, portanto, ou controlado. Porque visto que aqui não é uma ocupação para mandar, quem manda são as autoridades civis afegãs, naturalmente. É que tem o poder político. As tropas estão lá para garantir e, sobretudo, para travar os ímpetos dos talibãs. Ora, o que é que acontece? Com a retirada que já começou das tropas americanas e que, salvo erro, é para sair tudo até ao final do ano, eu prevejo, não sou grande especialista em casos do Afeganistão, mas prevejo que os talibãs, são os americanos ou são outros quaisquer, a oporem-se, não acredito nas forças afegãs, que eles irão tentar tomar conta daquilo novamente. Portanto, isso é mais um problema, mais um ponto muito importante de destabilização a nível mundial. E poderá até acontecer, se não forem os americanos serão outros, mas ou são os americanos ou são os russos. Os chineses acho que não. Têm que voltar. E mesmo a própria retirada pode causar uma operação aparentemente inversa disso, porque como as tropas, o contingente começa a diminuir, se começar a haver uma ofensiva sobre os que ficam, pode ter que haver um reforço para os proteger. Portanto, é uma operação extremamente delicada. Também se perguntará, então, nessas circunstâncias, quando se invade um sítio, ou se vai para um sítio, nunca mais de lá sai. Não é fácil sair, a gente sabe que é mais fácil, enfim, entra, e sabe como entra, nunca sabe como sai. Mas eu, em resumo, acho que é uma má decisão, salvo melhor opinião também, é uma má decisão do governo americano. Se fosse eu a tomar essa decisão, eu não retiraria as tropas do Afeganistão. Porque pode ficar mais caro e pior para o povo americano, pode ter que lá voltar outra vez e com custos muito superiores. Silvério Cunha. Pois, o Afeganistão é muito engraçado por uma razão, porque o Afeganistão sempre foi um território cobiçado desde o século XIX, na altura por duas grandes potências, que era a Rússia, o Império Russo e o Império Britânico, que cobiçavam a Rússia porque queria ter acesso aos mares quentes, e acontece que o Império Britânico queria consolidar o seu Império Indostânico, ou seja, o Paquistão, a Índia, Bangladesh, e queria manter aquilo, digamos assim, tudo na mão e queria acrescentar. Foram vencidos, curiosamente nessa altura já foram vencidos. Depois, e curiosamente, os nossos governantes não leram as cartas de Inglaterra de Eça de Queiroz, que era diplomata, e que tem, aliás, uma teoria internacional nos seus escritos, não escreveu só romances, e aquelas cartas de Inglaterra, a primeira carta que ele escreve até fala disso, fala sobre a questão do Afeganistão, dizendo que era ingovernável e que os russos e os britânicos faziam muito mal em estar lá a querer mexer naquele ninho de vespas, porque nunca mais dali saía. Bem. Depois, os soviéticos, quando invadiram o Afeganistão, foi o desastre absoluto, foi o Vietnã dos soviéticos, digamos assim. Agora, o que é dramático? E o que é dramático eu acho que está no plano dos princípios. É que, é assim, toda a gente sabe que em 2001, no 11 de setembro, foi a Al-Qaeda que fez aquele atentado, que no fundo tinha as suas bases no Afeganistão e era perfeitamente acoitada pelos talibãs. Ora, um princípio dos países ocidentais é que nunca se negocia com terroristas. E os talibãs foram declarados terroristas e por isso houve a guerra do Afeganistão autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. Ora bem, depois disso o que acontece é que aquilo é tudo difícil, porque de facto há problemas de desenvolvimento. O grande problema do Afeganistão é um problema de desenvolvimento humano e desenvolvimento económico ou social. E isso demora muito tempo. É um país corrupto, é um país feudal, que tem mais de não sei quantas línguas, tem não sei quantas etnias, os talibãs são da etnia maioritária, que são os Pashtun, mas é uma maioritária que não é maioritária absoluta, mas quase absoluta, 40 e tal % da população é Pashtun, e portanto aconteceu uma coisa, é que uns apoiaram de facto os americanos, e estiveram ali a defendê-los,
Os americanos tiveram um importante papel na democratização do Afeganistão, no sentido até mais dos costumes, libertar as mulheres, enfim, da burca, acabar com aquelas brincadeiras, enfim, os talibãs são perfeitos aí, devo dizer, bárbaros, porque deram cabo dos budas, com mísseis anticulturais, é uma coisa que aquilo é um fanatismo sem pés nem cabeça, portanto é uma sociedade que tem que ser muito, 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 muito bem conduzida, mas com cabeça, tronco e membros, também não foi o caso. E acontece que nunca se negocia com terroristas, mas Trump começou a negociar com os talibãs para sair de lá, porque viu que aquilo é uma despesa enorme, e Biden continua. Ora, eu acho para já a questão é esta, nunca se negocia com terroristas por uma razão, porque os terroristas não baixaram as armas, e agora o que está a acontecer é isto, é que os americanos já deixaram grande parte do Afeganistão, e os talibãs estão, pela força, a ocupar os lugares em que nas conversações disseram que iriam poupar, ou seja, com os talibãs não se pode negociar, os talibãs não cumprem a palavra, querem é o poder, que é uma coisa diferente, e portanto eles negociaram com os americanos tudo, ficariam nos seus lugares, para aqui e para lá, e agora estão a avançar e a ocupar tudo. Ora, para já acontecer, e agora o que é que vai acontecer? Uma coisa simbólica, os Estados Unidos há 2 ou 3 dias evacuaram a sua grande base, a célebre base de Bagram, que é a grande base americana. Saíram durante a noite, que é uma coisa que também não é psicologicamente saudável. É um sinal de derrota. Aconteceu mesmo no Vietnã. Abandonam assim de repente a Surrelfa e mais, não informaram o governo afegão. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que é dramático. É que os talibãs, quando tomarem o poder, vai ser uma matança de toda a gente que apoiou os americanos e o Ocidente. Fizeram já isso com os soviéticos, aqueles que apoiaram os soviéticos, no tempo em 79, quando o governo soviético invadiu o Afeganistão, é indiscutível que acabou também com a burca e essas coisas todas. E acontece que depois essas pessoas foram todas liquidadas quando os talibãs tomaram o poder. Agora vai acontecer a mesma coisa. Moralmente, o Ocidente, eu não sou defensor da guerra de forma nenhuma, mas há guerras que são justas e que se impõem pela necessidade. E acontece que os americanos não conseguem, obviamente, levar com eles centenas de milhares ou alguns milhões de afegãos que alinharam com eles, e como não vão conseguir levá-los, vão abandoná-los. E essas pessoas vão ser todas liquidadas. Então vai haver mais um genocídio à conta de uma má política, e ainda por cima há uma questão moral que é esta. Se negocia com os autores morais e que acoitaram os criminosos do 11 de setembro, bem, a partir de agora nunca mais me digam que há organizações terroristas, porque qualquer dia os terroristas passam a ser bons rapazes. E acontece que esse foi um erro crasso da política externa americana, do isolacionismo americano, e o José Faustina tem razão por isso uma coisa que é importante, que é que de facto pode ter que acontecer que um dia os americanos tenham que lá ir outra vez. E se forem vai ser tudo muito pior, vai ser tudo mesmo às vezes muito pior, até porque os talibãs aprenderam a ver como é que se fazia com o inimigo, portanto agora vão fazer tudo de forma a dificultar ainda mais tudo. Portanto a questão é esta, há sociedades que têm um tempo mundial, vivem um tempo histórico muito diferente do nosso. E esse tempo histórico, para ser combatido, passa muito pelo desenvolvimento económico e social e pelo desenvolvimento humano. E acontece que sem fazer isso, de uma forma global, não dá. E devo dizer, para terminar, dou um exemplo que diz tudo. O camponês afegão cultiva acima de tudo o ópio. Aliás, o Afeganistão é um dos maiores produtores mundiais de ópio, de droga, que vai para os Estados Unidos, diga-se passagem. E porquê é que produz o ópio? Porque os talibãs viviam para se financiar do ópio e pagavam razoavelmente aos camponeses. O que é que fizeram os americanos quando lá chegaram? Fizeram bem. Disseram assim aos camponeses, cultivem trigo, cultivem cereais, cultivem coisas que são úteis para a sociedade e que alimentam o povo, etc. Pois é, mas não lhes pagavam mesmo, pagavam com o ópio. E esse é que é o problema de desenvolvimento. Ou seja, ali impunha-se algo semelhante à PAC que existe na União Europeia. Ou seja, o Afeganistão tinha que ter parte das suas colheitas financiadas durante algum tempo. Para quê? Para quê? Para convencer uma data de gente, milhões de pessoas que são analfabetas, que vivem quase na Idade Média, de que valia a pena. Mas não, esqueceram-se disso. Então o que é que faz o camponês afegão? Continua a fazer pastar as suas cabras e a cultivar o ópio calmamente, porque é isso que lhe põe o pão na mesa ao fim do mês. Pronto, e essa é que é a questão. Ora bem, não se mudou isso, e os talibãs continuaram em força porque por trás iam comprando o ópio na mesma. Portanto, foi um faz de conta
que agora vai custar caro ao Ocidente. Infelizmente vai custar caro. E atenção, não são os americanos os culpados só. Olha, os franceses já se piraram, se me permite a expressão, mais cedo. Os britânicos também. E afinal de contas depois deixaram também ali os americanos. É claro, é evidente que depois de iniciadas as negociações, agora o que a mim me espanta é que acreditem num adversário que à partida não acredita em negociações nenhumas. Portanto, a questão é esta, não dá, não se compreende, não dá. Tem que haver aqui uma outra perspectiva, uma nova perspectiva para fazer qualquer coisa. Lamento muito, é pelos milhões de pessoas que vão ser assassinadas quando os talibãs tomarem Cabul. Vamos olhar para o último tema, como temos feito aqui, sempre que são anunciados candidatos à Câmara de Évora, olhamos e analisamos essas candidaturas. Foi agora anunciada a candidatura de Carlos Magno Magalhães pelo partido Chega, é o segundo nome, depois da desistência de Humberto Baião. José Faustino, qual é a sua opinião? O que é que lhe apraz dizer? Tem o microfone desligado. Peço desculpa, o Chega aqui está em vantagem porque já apresentou 2 candidatos. O primeiro, o Baião, Humberto Baião, é um tipo aqui da terra que eu conheço há uns anos e pareceu-me, como aqui disse, que seria um bom candidato. Mas o Chega tem um problema, pelos vistos não é só a nível nacional, mas é a nível geral. Não é só a nível de Lisboa, mas é a nível geral. A nível nacional. Que está muito dividido. Portanto, o ponto de convergência deles todos é André Ventura. Portanto, é o único ponto consensual. Mas é normal neste tipo de movimentos, é natural que assim seja. Tanto faz à esquerda como à direita, é natural que assim seja. E, portanto, isso levou ao afastamento do candidato que foi apresentado, que me pareceu, dentro do possível, um bom candidato. Agora, ele desistiu. Temos um novo candidato que eu sinceramente não conheço, e portanto é pouco conhecido nestas lides, é um cidadão gaborense, que eventualmente, eu com franqueza devo conhecer de vista, mas não estou a ver, mas terei a oportunidade na entrevista que lhe vamos fazer para a semana de o conhecer. Como costumo dizer, nestas circunstâncias e sem ofensa nenhuma, ele como é novato nisto, peço que não leva mal, é como eu costumo dizer, uma melancia, ou um melão, quer dizer, as melancias ou os melões, só sabemos se são bons ou maus, neste caso se é bom ou mau político, depois de os abrir. Às vezes um melão é muito bonito e nós vamos abri-lo e ele sabe a pino, aqui não jeito. Portanto, este senhor Carlos Magno Magalhães é um novato, é um novo na política, está-se a iniciar, não sabemos, é uma incógnita, vamos ver daquilo que será capaz. A primeira prova de fogo é aquela entrevista que lhe iremos fazer, vamos ver as propostas que ele tem para a cidade e para tudo isso, e pronto, é aquilo que posso dizer, infelizmente, não posso dizer mais nada. Esperemos, eu acho que estas coisas, a política ganha quando tem pessoas capazes, traz ideias novas, que são dinâmicas, etc. E, portanto, espero que o Chega consiga apresentar uma candidatura nova, dinâmica, e que consiga dar luta, digamos, às outras forças políticas. O Chega é um partido novo que está agora a chegar às autárquicas e é muito importante. Um partido para se afirmar é muito importante ter um resultado significativo nas autárquicas. Repare-se, por exemplo, o Bloco de Esquerda cresceu muito a nível nacional, tem um grupo parlamentar significativo, como sabemos, será a terceira ou quarta força, maior terceira ou quarta força política, todavia tem uma fraca implantação a nível autárquico. E isso é uma fraqueza, quer se queira, quer não. Portanto, o Chega e André Ventura têm feito uma grande aposta, e está a fazer uma grande aposta nestas eleições. Não é fácil também encontrar candidatos. Vamos ver o que acontece em Évora. Silvério Cunha. Pois, eu não conheço o candidato e digo aquilo que disse relativamente a todos os outros. O que se espera dos candidatos é que apresentem uma visão da cidade e um projeto que naturalmente nunca se esgota em 4 anos, mas é, digamos, uma espécie, as pessoas têm que apresentar medidas concretas, por um lado, e depois o farol
para onde estão dirigidas essas medidas. O farol é, portanto, a ideia de cidade, a ideia do desempenho da cidade, a ideia que se quer para a cidade, transformar Évora em quê, para quê, porquê. E acontece que depois isso naturalmente nunca se esgotará num mandato só e, portanto, as medidas concretas depois serão medidas que ajudarão a chegar a esse farol. E os eleitores votarão em função, quer da qualidade das medidas, quer do farol que for apresentado. Portanto, é isso que eu penso que é importante e todos os candidatos têm que o fazer forçosamente, porque se não o fizerem, evidentemente, acontece que os eleitores não se podem convencer, quer dizer, acreditamos numa pessoa que se ela tiver um projeto e se ela disser porque é que, digamos assim, se apresenta e o que é que acha que está bem, o que é que acha que está mal e para onde é que quer ir. E isso é fundamental num político que seja autárquico, que seja nacional e em proporção daquilo que são os seus objetivos. Portanto, para já é esperar para ver. E assim fechamos o programa desta semana, o penúltimo da temporada. Ficamos então por aqui. Agradeço mais uma vez a vossa participação à distância devido à pandemia de Covid-19. Fechamos o programa, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.